E aí, povo, beleza? Vinícius Ferreira Ruda aqui, Hjorvarda, e esse aqui é mais um sobre a ferrugem. Agora que o canal voltou, ou pelo menos eu acho, eu vou fazer uns vídeos aqui para manter pelo menos conteúdo sendo postado, tá? E eu gostei de quando eu fiz os quadros desse sobre a ferrugem, né? Que são sobre trabalhos que eu acho legal, que eu tô fazendo, que eu fiz, de alguma forma foram desafiadores, alguma coisa assim. E um deles é essa espada, né? E daí eu queria mostrar essa espada para vocês, conversar um pouquinho sobre ela, é, e, enfim, né? Explicar um pouquinho das escolhas que eu tomei na hora de fazer essa peça e por quê. Bom, de início, né? Ela é uma espada tipo H Petersen, né? Tipo H, existem alguns tipos diferentes do Petersen que contemplam mais ou menos o mesmo tipo de espada, né? Tem a tipo H, tem a tipo I, tem alguns tipos especiais, se não me engano, tem dois tipos especiais que, num geral, né, descrevem o mesmo tipo de espada. Por que que tem esses tipos diferentes, né? Quando o Petersen fez a tipologia dele, ele não teve acesso pessoalmente a todas as espadas. Então ele contou também com memoriais descritivos e essas coisas. Então, às vezes ele pegava só uma imagem, uma gravura de uma espada, e ele analisava por aquilo e pelos dados que ele tinha acesso, né, dos arqueólogos que trabalharam com elas, né, porque ele não viajou a Noruega inteira é, catalogando essas espadas, né. Então, depois, com gente que teve acesso a essas espadas depois e tudo mais, começaram a ver que, tipo, as diferenças entre um tipo e outro, às vezes elas são meio artificiais. Quer dizer, todas as diferenças entre tipos são artificiais, mas entre essas são um pouco mais forçadas e elas não correspondem a todos os tipos, né? Então, tipo H, tipo I, elas são muito parecidas, né? Então ela pode ser uma tipo H ou I, tanto faz, né? Um dos critérios de diferenciação desses dois tipos do Petersen é a largura do pomo, né, da guarda superior, aliás, e consequentemente do pomo. É, então, maior do que um determinado tamanho seria tipo H, menor seria tipo I. Por outro lado, algumas das que ele categorizou como tipo I caem nessa definição maior e algumas que ele caracterizou como tipo H caem nessa definição menor. Né? Então, como são mecanismos artificiais que a gente usa para estudo, né? Às vezes tem umas falhas. Então, só para deixar isso bem claro. Então, ela seria uma tipo H ou tipo I, se você for juntar essas duas categorias, ou alguns tipos especiais também, tá? E ela é toda o, a, as guardas dela, né? E o pomo são todos cobertos, revestidos com inlays, né? Ou overlay nesse caso, porque ele cobre toda a superfície. Então, se vocês forem ver, o desenho é todo feito em prata e cobre. Prata pura e cobre puro, no caso. Tá? E tem esse arame torcido de cobre que divide as duas áreas. Tá? Então, a gente tem a guarda inferior, guarda superior e pomo. E também, quanto à decoração dessa espada, é interessante ver, né, pelo menos para mim é interessante. As originais também têm esse tipo de defeito, então por isso que eu não me importei de tentar fazer isso simétrico desse jeito, né? Mas de um lado, a decoração vai ter uma aparência, né, uma quantidade de linhas, de quadradinhos, um padrão específico. E esse padrão, apesar de se repetir do outro lado, né, ele aparece com uma outra quantidade. Isso é meio que um easter egg, assim, sabe? As fotos originais têm muito disso, se você for olhar. Mesmo quando elas querem ser simétricas, elas não são. É uma característica muito comum em espadas do período isso. E eu gosto de produzir isso. Eu não gosto muito daquela simetria perfeita e tal. Então eu acho que isso aqui acaba combinando mais com peças que se pretendem fiéis às originais históricas. De cobre também é feito essa parte aqui, esses colares ou ferrulhos que a gente chama hoje em dia, que a gente imagina que no período viking fossem chamados de vetrim. A gente tem um consenso hoje de que isso é o vetrim, mas na verdade a gente também não tem tanta certeza olhando as fontes se o vetrim era exatamente isso. O Petersen, né, ele considerou isso aqui o vetrim,
Isso aparece de vez em quando em algumas fontes escritas, né? Tem duas partes da empunhadura da espada, que é o Vetrim e o Valbost. E a gente tudo leva a crer que essa daqui é o Vetrim. Né? O Valbost a gente não sabe exatamente o que essa palavra significa. Né? Ou se é só uma palavra, às vezes, usada na literatura mesmo, como uma forma de enfeitar o pavão, vamos dizer assim. Né? Uma característica do tipo H, I também, né? Do tipo I e tudo mais, e de várias outras espadas do período, é esse tipo de decoração, né? Essa decoração de inlays, ela é muito comum e praticamente todas as tipo H e tipo I têm esse tipo de decoração. Elas são sempre feitas com uma base de ferro, né? Dá pra ver aqui, né? Que é aço doce, no caso dessa reprodução, né? Mas seria algum aço com baixo carbono. E elas quase sempre são cobertas. Existem alguns exemplares que elas não têm a cobertura e que é só o ferro, tá? Mas, no geral, a grande maioria, assim, 99% dessas espadas, elas são cobertas com esses inlays em metais não ferrosos, né? Geralmente prata, ligas de cobre, às vezes alguns inlays de ouro. No caso, a madeira que eu usei para fazer a empunhadura, eu não sei direito qual que é. Eu encontrei algumas madeiras duras na minha oficina e eu tava um pedaço do tamanho certo e eu olhei e falei, tá, eu acho que essa aqui vai dar, né? Mas se eu não me engano, ou Ekumaru, talvez seja sucupira, eu não sei. Mas são madeiras duras, né? E eu queimei artificialmente. De qualquer forma, é uma madeira brasileira, tá? Então, não é uma madeira nativa europeia, mas é uma madeira brasileira. Isso eu tenho certeza. Eu só não sei qual madeira que é. Mas ela é uma madeira bem dura. E eu queimei superficialmente para deixar ela com essa cara escura. E daí tanto faz, né? A aparência da madeira, ela ainda se parece com espadas, com madeiras europeias queimadas da mesma forma. Vamos para a lâmina. Essa lâmina, ela foi feita por desbaste, tá? Ela não foi feita por forjamento. E ela foi feita em aço 1070, tá? É um aço bom, relativamente fácil de encontrar e tudo mais. Mas ela foi feita por desbaste no aço 1070, então ela não tem nada de realmente especial, né? No geral, essa lâmina, ela tem 75 centímetros de comprimento e quase 6 centímetros de largura. Ela tem 5,8, né? E ela começava com 5 milímetros, mas na hora do polimento e tal, ela tem mais ou menos uns 4,8, 4,9 milímetros de espessura aqui, né, onde ela sai da guarda. E ela vai afinando, 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 tanto na largura quanto na espessura, até aqui, né, até perto da ponta. Aqui, se eu não me engano, ela termina com acho que 3,2 milímetros, mais ou menos. Quando chega aqui no fuller, tá? Quando o fuller acaba, ela dá uma engordadinha, aí vai para 3,5 milímetros, e aí ela afina de novo até a ponta, né, onde ela termina no zero. E ela começa aqui com quase 6 centímetros, né? E quando ela chega aqui, ela tem uns 3,5, uns 3 centímetros e meio por aqui, na ponta, antes dela afinar de vez. Nem todas as espadas do período são retas, sabe? Nesse sentido de começar numa espessura e uniformemente diminuir. Algumas elas são meio ogivais, assim, sabe? Então ela começa e ela vai afinando de uma forma meio curvada. Algumas ainda, elas começam aqui, elas dão uma afinadinha, né? Como se fosse côncava, né? E daí ela vai mais ou menos reta até a ponta e depois ela faz esse formato ogival lá na ponta. Mas isso a gente pode imaginar que talvez fosse por afiação, né? Uma vez que isso é muito sutil e aqui a gente não afia muito quando chega perto da guarda, não faz muito sentido, né? Porque a espada a gente usa o resto. Só que às vezes você pode levar uma espadada, uma espada encontra outra, né? E para você eliminar um dente, alguma coisa do gênero, né? Que pode atrapalhar na hora de você guardar na bainha e tal, você iria comer essa parte. E por que eu digo isso? Porque algumas dessas espadas que também fazem esse formato meio côncavo aqui,
geralmente tem isso de um lado só, não necessariamente do outro, então a gente não sabe. Mas no geral elas são ou retas ou convexas, né? Ogivais. Isso aqui começa mais ou menos reto e vai afinando de uma forma curva. Essa espada, ela tem o centro de massa dela a 14,5, né, centímetros da guarda inferior. Eu sempre falo, né, para as pessoas, uma espada viking ela vai ter o balanço mais ou menos entre 20 e 25% do comprimento geral da lâmina. Só que isso, assim, isso é uma informação que a gente tem que ter cuidado, tá? Por exemplo, essa lâmina aqui é de 75 centímetros, o que significa que ela deveria ficar entre mais ou menos 15 centímetros e acho que 18 alguma coisa, né? Façam as contas aí. Isso levando em conta as originais. As originais estão em estado ruim de conservação, tá? E as originais geralmente não têm a madeira da empunhadura, o material orgânico da empunhadura. Então isso vai trazer um pouco. Se for pensar assim, ela está dentro dos parâmetros de uma original. Se ela não tivesse a madeira, né, uma madeira densa desse tipo, como empunhadura, ela estaria uns 15 centímetros e estaria mais ou menos aí. Tem originais que têm o ponto de balanço muito mais próximo da guarda, tem originais que têm um ponto de balanço muito mais longe da guarda, até 33% da lâmina, sabe? Um terço da lâmina. Então, uma lâmina de 75 centímetros, o balanço seria 25 centímetros da guarda. Mas essas são exceções, sabe? São pontos fora da regra, assim, sabe? De qualquer maneira, isso é uma medida que a gente usa hoje de forma meio arbitrária e não faz muito sentido na prática. Se vocês forem olhar, a guarda inferior dessa espada aqui, né, ela tem de espessura, né, de assim, pouco mais de 1 centímetro, tá? Acho que é 1,2 centímetros, né? Tem algumas dessas espadas que tem essa guarda inferior de até 3 centímetros, e se você estiver olhando em alguns exemplares específicos que tem o hilt, né, que é o conjunto de guarda, esse todo o conjunto, né, da empunhadura, guardas, pomo. Tem algumas dessas com hilts orgânicos, tipo osso de baleia, chifres, né, que chegam a ter quase 4 centímetros de largura. A distância da sua mão para o ponto de balanço, né, deveria ser mais importante, mas a gente não mede assim, né? Então a gente vai medir de onde a guarda termina, não de onde a guarda começa em relação à sua mão. Então, se você tem 3 centímetros aqui, o ponto de balanço automaticamente cai 3 centímetros, mesmo estando no mesmo lugar, né? Então é uma medida que assim, a gente usa para ter uma referência. Mas tem gente que fica muito paranoica com o ponto de balanço de uma espada. E isso é uma medida arbitrária também, sabe? A sensação da sua mão é muito melhor como um indicativo, sabe? Ou então, como que essa espada repercute, né? O ponto de percussão dela, né? Você bater numa espada, você vai ver que tem alguns pontos onde ela é mais firme do que outros. Ó, aqui, por exemplo, ela chacoalha um pouco mais quando chega aqui perto, né? Nessa parte aqui, ela trava, sabe? Tem pontos de rotação, né? Pontos de pivô que a gente chama, que é como você vai esgrimar com uma arma dessas. Isso é tudo muito mais importante do que um ponto de balanço. Mas como uma medida referencial, simples, assim, de entendimento e de encontrar também, né? Porque só coloca o dedo e vê onde ela se equilibra. Essa medida é válida, tá? Enfim, isso é sobre a espada, né? Agora, sobre a bainha, eu costumo fazer sempre minhas bainhas com pinos, né? É uma madeira que é leve e é fácil de trabalhar para fazer isso. E como ela tem muita resina, né? Ela consegue manter um pouquinho da umidade fora. Às vezes, não sempre. Antes de cobrir, eu pinto com alcatrão, né? Mas não é sempre, né? É bem raro fazer isso, mas de vez em quando, se a pessoa pedir, eu dou uma camada de alcatrão antes de colocar a cobertura final. E quase todas as minhas bainhas
exceto quando um cliente não quer ou quer economizar alguma coisa tal, mas quase todas elas são forradas com lã por dentro, né? Lã natural, tem que ser lã natural para fazer isso, porque a lã natural ela tem uma proteína que chama lanolina. E a lanolina ela é hidrofóbica, né? Então ela não absorve, ela não deixa a lã absorver tanta água, né? Claro que se você encharcar ela vai absorver essa água, mas se for uma pouca quantidade ela vai deixar essa água para fora. Então se tiver umidade do lado de fora e quiser entrar, a lanolina não deixa essa umidade chegar na espada. E ela serve também para limpar a lâmina eventualmente quando você coloca, né? Se tiver qualquer tipo de sujeirinha, alguma coisa do gênero, ela consegue limpar. Lembrando, um pouquinho. Se tiver muito, essa sujeira vai ficar presa dentro da bainha e ela não vai sair, tá? Vale para os dois lados, né? Essa propriedade de impermeabilizante dela. É, então, ela é coberta com lã natural, forrada, aliás, com lã natural, e ela é coberta, essa bainha aqui, com tecido de linho. A gente sabe que algumas bainhas eram cobertas com tecido de linho, né? Isso é uma coisa que eu gosto de frisar, tá? A gente sabe que algumas bainhas eram cobertas com tecido de linho. O que a gente não sabe é se o quanto isso era comum no sentido de ficar exposto. Tem alguns achados em que, principalmente carolíngios, assim, né? Que eu lembro bem, mais ou menos de cabeça, que elas são cobertas com tecido de linho e são enceradas, né? Eu não encero. Eu também não sei se esse tecido era colado por cima, né? Ou que nem eu faço, eu costuro e ele é preso, ele não tem como sair daqui, mas ele está essencialmente solto, né? Ele está preso porque ele está envelopando a peça. Mas se alguém rasgar aqui em cima, esse tecido pode sair como se fosse uma camisa, né? Isso é quando eu faço as bainhas cobertas de linho. Eu acho o visual do linho mais elegante, assim, sabe? Do que o couro. O couro tem que ser bem trabalhado para ficar legal, né? E nem sempre a gente tem esse couro disponível, ou então a gente quer colocar esse trabalho todo. Mesmo porque às vezes eu acho que ele rouba um pouco a atenção da espada, né? Nesse caso aqui, eu queria que fosse uma espada que chamasse muito a atenção, então o hilt dela é bem decorado. Aqui chega uma bainha que é branca e, por final, tem essa faixa de tecido de lã. Tá? No caso, essas faixas são feitas por um outro artesão, tá? Que é o Marcelo. Se vocês forem olhar Thorson Tablet Weaving no Instagram, vocês encontram o trabalho dele. E ele faz um trabalho muito bom, muito bom mesmo, tá? E são preços bem honestos, assim, bem acessíveis, né? Eu não diria nem honestos, tá, Marcelo? Caso você esteja vendo esse vídeo, você poderia cobrar um pouco mais até. Mas, enfim, são preços bem acessíveis, na verdade. E esse padrão de lã são de um achado norueguês. Eu não tenho os dados dele aqui agora, né? O Marcelo que sabe responder melhor isso. Só as cores, na verdade, que ele mudou, mas é um padrão norueguês, o que casa bem com esse tipo de espada, que é um estilo de espada bem próprio da Noruega. Ele existe em todo período da Era Viking, em todos os lugares quase, mas você vai ter um número muito grande desses achados na Noruega, o que faz a gente imaginar que talvez seja um estilo nativo de lá, tá? Então combina bem com essa faixa. O que eu gosto sempre também de avisar, a gente não tem nenhuma evidência de que faixas de lã desse tipo fossem usadas como cintos de espada ou baldric, né? Então assim, isso vai como de brinde, na verdade, mas se a pessoa chegar e falar, putz, eu prefiro um cinto de couro, só tirar e colocar. Ele não é preso na bainha, né? Ele só passa pelo passador dela, tá? Mas de qualquer forma, a pessoa leva o cinto junto. E, enfim, é isso. Só lembrando, né? Eu esqueci de avisar. Essa espada aqui, ela tem 1 kg 130 gramas. Né? Então é uma lâmina que é relativamente leve, né? Não tão leve, mas ela tem um peso bem na média.
de espadas desse período, assim. Mas na mão ela dá bastante firmeza. Tá? A empunhadura aqui ela tem 9,3 centímetros. Então ela fica bem justa na mão, né? Se você for segurar dessa maneira, que é como a gente segura geralmente esse tipo de espada, ela fica bem firme e ela não escapa, você sente que a sua mão está segura na espada. E um último ponto, claro, né, é que uma espada como essa, ela seria vista, no caso, no século 9 e 10. Tá? Você não tem espadas desse tipo no século 11, elas já saem de moda, e apesar de ter gente que sugere que algumas espadas dessas já começam a aparecer ali no finalzinho do século 8, bem quando começa a era viking mesmo, assim, ela só vai se desenvolver plenamente enquanto estilo, né, o tipo H, tipo I, a partir do século IX, né, que ela vai estar com todas as características já bem definidas desse tipo. Né? Antes você vai ter alguns tipos de transição ali, saindo do que a gente chama de tipo B, né, ou mesmo as tipo D, que são parecidas, e aí elas vão se transformando gradualmente em espadas desse tipo H. Tá? Porque a moda também existia na época, né? Essas transformações de estilos. Então, é uma espada dos séculos 9 e 10. É isso, ok? Espero que vocês tenham gostado dela. E até o próximo vídeo do canal.